gritando ainda, que vai explodir. Então, a dificuldade seria para a identificação de peça, não para a argumentação de vários itens. Há muito eu venho te dizendo, se a peça é logo identificada, logo, provavelmente você tem mais de um item para abordar. Se você demora um pouco mais para identificar a peça, os itens são pequenos. Porque é uma peça tecnicamente, processualmente mais delicada. Então, se é um embargos, você vai ter uma súmula, um OJ, é pequeno, a argumentação bem restrita. O problema é que é uma peça confundível. Embargos é confundível nas duas situações. Tanto é confundível da decisão do acórdão que julga o recurso de revista, porque tem gente que confunde com extraordinário, como é confundível da decisão do acórdão que julgou o recurso ordinário do inciso 2º, porque é confundível com o recurso de revista. Então, por isso, é uma peça interessante e não é uma peça difícil, é uma peça pequena, relativamente pequena. Bom, falando sobre os 3 tipos de recurso, presta atenção. Ordinário, de revista, de embargos, quem eu sou, o que eu perdi e por que eu recorri. Ordinário, de revista, de embargo, na petição de interposição vão todos os requisitos recursais. Nas razões, eu encerro com acolhimento e provimento para a reforma da decisão, de 1º grau, de 2º grau ou de turma do TST. Petição de recurso de revista, petição de recurso de embargos, eu tenho que indicar as folhas de procuração, de prazo e de preparo. Em todos, recurso de embargos, recurso de revista, recurso ordinário, eu tenho que obrigatoriamente enfrentar 3 coisinhas: prazo, preparo, acolhimento e remessa. Todos, porque todos têm preparo, todos têm acolhimento e remessa. Ah, mas a decisão é parcial e eu estou recorrendo pelo empregado. Eu tenho que construir um parágrafo dizendo, em razão da sucumbência recíproca, não há que se falar em preparo pelo recorrente. Mas eu não posso me omitir, porque eu tenho que dizer por que eu não estou pagando custas, se a sucumbência é recíproca. Beleza. Vamos entrar agora naquele momento simulado otoniel, dúvida entre contrarrazões e recurso adesivo. Ainda no processo de conhecimento, eu posso ter recurso adesivo de ordinário, recurso adesivo de revista, recurso adesivo de embargos. E do recurso ordinário cabe contrarrazões, do recurso de revista cabe contrarrazões, do recurso de embargos cabem contrarrazões. Os mesmos 8 dias que o recorrido tem para apresentar, querendo as suas razões contrárias, terá para interpor o seu recurso adesivo. Quando que eu sei que é contrarrazão? Bom, eu estou na minha prova e a prova é até a história do recurso do outro. Se até a história do recurso do outro, a primeira pergunta que eu vou fazer é: a decisão é parcial? Porque se a decisão for parcial, eu tenho um risco gigante, master, grande, imenso, de ser um adesivo e não uma contrarrazão. Se a decisão for total, aí não tem que pensar, é contrarrazão. Se eu sou outro, se houve o recurso por uma parte, eu sou outro, é contrarrazão. Se a decisão é parcial, eu preciso saber o que a prova quer de mim. A prova quer que eu mude a decisão? Então é adesivo. A prova quer que eu mantenha a decisão? Então é contrarrazão. E ela vai me dizer isso. Então, nesse momento que eu tenho escolha de peça, calma. Façam sempre aquela linha do tempo que eu lhes ensinei a fazer. Eu preciso fazer a linha do tempo para saber onde para a história. E onde para a história, eu preciso fazer minhas perguntas de cautela. Decisão total, decisão parcial, para eu não me atrapalhar, me afobar e fazer a peça errada. De todo modo, se porventura
a peça for um recurso adesivo e eu começar a fazer uma contrarrazão, eu vou fazer o que vocês fizeram no simulado do Otoniel. Fazer um adesivo dentro de uma contrarrazão. Você vai perceber que você está confundindo as coisas. Para tudo, reanalisa e reconstrói a peça. Porque a essa altura do campeonato, você já fez um rascunho de uma contrarrazão. Mas quando você for fazer a análise, você vai dizer, pô, mas espera aí, eu estou pedindo para mudar. Então, não é contrarrazão. É adesivo. Obviamente que isso vai estar mais claro quando eu digo quem eu sou, o que eu perdi, porque eu perdi. Que para recorrer, eu vou ter que fazer isso. Para contrarrazoar, eu vou ter que dizer o quê? Recorre do quê e por quê. Olha como é bem diferente. Contrarrazões, recorre do quê e por quê. E o que é que eu quero? Manter a decisão. Recurso adesivo, quem eu sou, o que eu perdi. E o que é que eu quero? Mudar a decisão. Tá? Se for adesivo de empregado, nunca tem preparo. Mas eu vou chamar a atenção lá. Vou chamar a atenção que não tem empregado, porque essa começa a recíproca. Se for adesivo de empregador, sempre tem preparo. Justamente por ser sucumbência recíproca. Claro que empregador só não vai recolher depósito recursal e custas se for aquelas situações de excludente. Para depósito recursal e custas, massa falida, administração direta, estados, União, municípios, Ministério Público do Trabalho, autarquias e fundações respectivas. Depósito recursal não tem se não houve condenação em pecúnia. Mas não sendo essas situações especiais, uma empresa normal vai ter depósito recursal e vai ter custas também. Se a prova contiver o valor do depósito da condenação, o depósito recursal, se for acima de 7 mil a condenação, você vai só escrever depósito recursal pelo teto estabelecido pelo TRT. Se você não lembra o valor correto. Porque eles não podem exigir o valor. Eles podem exigir, se você sabe, até quando vai o teto e até quando vai o não teto. Se é uma condenação pequena, 5 mil, abaixo de 7 mil reais, o valor do depósito recursal é o valor da condenação. Não vai vacilar. Não. Nas contrarrazões, a gente também tem que ter um cuidadinho extra. É uma peça simples, é uma peça simples. Só que ela tem aquele perigo de ter inadmissibilidade recursal. Então, se for uma contrarrazão, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: o outro, quando recorreu, preencheu todos os requisitos recursais? Porque se for uma contrarrazão, eu acho muito improvável que ela não venha com inadmissibilidade. E acho muito provável que ela venha com inadmissibilidade. Justamente para ter uma pontuação extra para quem arguir a inadmissibilidade. E não acharia estranho que a inadmissibilidade se desse via dupla. Porque fora do prazo e porque não cumpriu o preparo. Porque aí essa inadmissibilidade vai poder valer 0,80. Se falou do prazo, 0,40. Se falou do preparo, 0,40. Imagina o que é uma inadmissibilidade com quase um ponto, numa pontuação de 5 pontos. Então, antes de se empolgar para olhar para o recurso do outro, verifique primeiro se ele preencheu a todos os requisitos. Se tem inadmissibilidade ou não. Depois você diz, recorre do quê e por quê. Aí sim você vai ter condições de pedir a manutenção ou não. Contrarrazão, recurso adesivo, não é para ter receio. Contrarrazão, mantém recurso adesivo, reforma. Ainda que você erre, eu tenho que saber identificar erro. Identifiquei erro porque minha peça travou. E eu tenho que saber o que fazer. O que é que eu vou fazer? Refazer. Minimamente vocês sabem que contrarrazão é confundível com o recurso adesivo. Então, se você começar a ficar confuso, você diz, peraí, então pode ser um adesivo. Vai lá, refaz, diz, é um adesivo. E manda ver.
Na hipótese extrema de você já ter começado a redigir a peça e só perceber o erro na redação, passa um traço e começa a fazer a peça correta. Porque, obviamente, se você identificar na redação, você está no primeiro argumento parte da que seria das tuas contrarrazões. Aí, quando ficou confuso, não é para dizer, meu Deus, e agora, não sei o quê. Bicho, passa um traço e começa a redigir. Se você tiver perdido duas páginas erradas, você vai ter 3 para fazer um recurso adesivo. Dá para fazer tranquilamente. Tranquilamente. Passa um traço, não é para ficar perdendo tempo riscando tudo, linha por linha. Um traço, pá, na página inteira. O cara já vai entender que não é um traço, um diagonal. Pá, não precisa fazer um X enorme. Passou um traço, vira a página e começa, segue em frente. Para tudo há solução. Para tudo, solução. E com certeza não há que se desesperar. O desespero é a contra-solução. Então, se para tudo há solução, eu errei, beleza, parou, agora eu vou recomeçar. Ok? Vamos falar das 2 últimas de cognição agora.